Olá, meu nome é Eliana Pessoa e eu estou aqui com o programa Os Oráculos Responde. A mensagem escolhida de hoje foi a seguinte: Eliana, o meu filho não me respeita. Aqui você já sabe que as mensagens não são escolhidas à toa. É para que a gente possa atingir aí o maior número de mulheres possíveis que também vivenciam essa situação. Para que a gente possa te ajudar, para que a gente possa elucidar aí a sua vida, né? Com ações, atitudes coerentes para que você possa realmente transformar a sua vida para melhor, ok? Então, como eu sempre digo, eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui seguida de forças, de energias que estão sempre me intuindo, me orientando a trazer essas informações verdadeiras para que você possa se conectar, porque essas informações também já existem aí dentro de você, mas você não acessa, você não se conecta e muito menos você acredita. Tudo porque fomos ensinados de uma forma totalmente equivocada, né? A nos enxergar e a lidar, né, com a nossa vida e com os outros, tá bom? Então vamos lá, a gente está aqui com os oráculos, né, que são ferramentas oraculares, na verdade, para nos auxiliar e nos direcionar, para que essa mensagem chegue aí até você de uma forma consciente e o mais clara possível, para que você se conecte. Então, enquanto eu vou retirando as cartas aqui, é importante que você faça isso, a concentração, para que você se coloque aí à disposição, feche seus olhos um pouquinho, respira profundamente e diz aí em voz alta para você mesmo que você está disponível a ouvir o que é melhor para você. E às vezes o que é melhor para você não é o que você às vezes está fazendo ou que você aprendeu como certo, tá? Então se disponha, se abra para ouvir e acessar essas informações com a compreensão de que a transformação só virá se você trazer essa consciência que você vai adquirir para a prática, ok? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui cartas do baralho cigano. E os arcanos e uma carta aqui do arcano maior do tarô, ok? A gente tem aqui a carta a torre do baralho cigano e temos a carta aqui o diabo, o arcano maior do tarô, tá certo? Então vamos começar a entender o que essas cartas vêm nos dizer, né? Aqui essa carta veio já nos falar escancaradamente sobre crenças, valores que a gente aprendeu e que a gente traz essa construção da vida como se fosse o melhor, o mais correto a fazer, entendeu? Porém, esses ensinamentos não é a culpa de pai, de mãe, e sim de uma sociedade, de um sistema em que vivemos que o tempo todo está nos ensinando a sermos alguém que não somos em essência. Então a gente não sabe lidar com o que sentimos, né? E temos que o tempo todo, fomos ensinadas, na verdade, a agradar tanto o outro que deixamos de nos validar, nos anulamos e acabamos sendo submissas aos nossos próprios quereres, né? E principalmente isso tem tudo a ver com o quê? Com a maternidade. Porque a maternidade, na hora que o filho chega para o mundo, a mãe, né, a mulher acaba assumindo muito essa responsabilidade, né, justamente porque é ela que tem que amamentar, tem que nutrir esse bebê, coisa que geralmente até 1 ano de idade o homem não é tão participativo, né, como a mãe nesse processo, né, nesse processo de cordão umbilical, né, desse processo meio simbiótico que é natural quando o bebê nasce. Eu tô falando isso por quê? Porque justamente por isso a gente vai entrando aí, né, numa corrente, né, de pensamento que já foi ensinado lá atrás, de que você sempre tem que estar se doando e fazendo o melhor pelo outro, né? Então, justamente por ser seu filho, por você já ter essa relação que geralmente a mulher tem mais com o filho, principalmente o filho homem, você continua educando essa pessoa, esse ser, enfim, esse filho que pode ser
a criança pequena como o adolescente, como se ele não pudesse se frustrar, como se ele não pudesse ouvir não, como se ele o tempo todo tivesse que ter o que ele quer, né? E aí, justamente por você não saber lidar com as birras, com a forma dele, né, de sentir raiva, de te questionar, de colocar você lá em dúvida, né, de que se você tá lidando certo ou errado, você acaba sendo mais permissiva. E aí vem essa educação, né, que se fala aí muito atualmente, né, da educação de respeitar o filho, né? A gente precisa respeitar, ouvir o filho, a gente tem que validar os sentimentos dos nossos filhos. Ok, muito legal, muito bacana, tudo isso na teoria, tá? Porque sentimentos a gente tem que validar de todo mundo, não só dos nossos filhos, mas os nossos também. Quando você fica só validando o sentimento do seu filho, invalida o seu. Então, porque você não pode sentir raiva, porque você não pode estar de saco cheio de ficar cuidando de uma criança o dia inteiro, né? Que você quer dormir, quer descansar e você não pode nada, você é educada a não poder sentir nada disso tudo, né? Você é educada só a doar e você não recebe nada em troca. E aí você acaba entrando nessa maternagem que fica frisando demais o respeito ao seu filho, só que não fala do respeito aos seus próprios sentimentos e como se fosse proibido você ir lá e dizer não, eu não quero, eu não suporto mais isso, eu não quero mais fazer isso. Você sim vai se responsabilizar. Aí a criança fica lá fazendo birra, aí você vai lá, para ela não fazer mais birra, você dá o doce, você dá o tablet, você dá liga a televisão, enfim, põe no YouTube, dá o joguinho na mão, ou seja, você dá o que ela quer para você se livrar daquele sentimento que tá vindo de lá para cá, né? Ou seja, do seu filho para você. Só que na verdade você esquece que você está ensinando que toda vez que ele fizer birra, ele vai conseguir o que ele quer. Então e por detrás disso você está ensinando que toda vez que ele quiser algo, ele não precisa te respeitar. Porque é só eu dar show, é só eu gritar, é só fazer a birra, é só atrapalhar a mamãe, é só atrapalhar o papai, que eu consigo o que eu quero. Então você está educando sim o seu filho a ser manipulador, tá? E aí você fala, nossa, mas manipulador como assim? Manipulador geralmente é aquela pessoa que tem a intenção de prejudicar o outro. Sim, você está educando o seu filho a prejudicar o outro, sim, porque você não se respeita. Você é o modelo do seu filho, então você não consegue respeitar seus sentimentos, você não consegue respeitar e dizer para ele que sim, que você tá com raiva, que você tá de saco cheio, que você não quer fazer. Você conversa, você negocia, mas ele continua agindo igual. Você acha que se você for lá e bater na mesa e falar que não, você tá sendo uma mãe ruim, que você não tá respeitando o seu filho, porque você foi educada a ser só a mãe boa. Só que você não entende que enquanto você não for a mãe má no sentido de que fala alto sim, que mostra quem manda na casa, que você que é responsável sim por ele, porque é você que organiza a vida dele, porque ele ainda não é capaz de fazer isso, até mesmo porque ele não trabalha, ele não tem responsabilidades como você tem, inclusive em relação a ele. E aí você ainda acha que ele que vai mandar na casa, que ele vai ditar todas as regras e que vai ter tudo que ele quer, do jeito que ele quer e na hora que ele quer? Olha o quanto você está ensinando o seu filho a não ter respeito por você. Porque você não consegue fazer isso com o que você sente em relação a ele. Porque você fica achando e acreditando que você tem que respeitar e entender tudo o que ele diz para você. Você deve sim ouvi-lo e você deve sim estimulá-lo, a sentir a raiva, a alegria, a tristeza, inclusive a frustração.
mas na hora que ele começa a extrapolar a linha do limite, ou seja, te desrespeitar, você sim tem que ser a mãe má, tá? Então vamos parar com essa história de ficar achando que a gente não pode ser má. Olha aqui quem veio para nos mostrar isso. O diabo que inclusive vem para nos dizer que tudo isso vem dentro da questão da sexualidade da mulher, do casamento, da forma como tudo isso é abordado na nossa sociedade. Né? Então você vai lá, você se junta com uma pessoa, escolhe estar com essa pessoa e você já vem com aquele peso de que você tem que ser a mulher desse homem ou dessa mulher, sei lá, né? Você tem que ser dessa pessoa, você tem que estar por debaixo da pessoa. Então você vai para 4 paredes, você se relaciona sexualmente e você não pode também se sentir liberta em relação a isso. Aí você vai lá, tem o seu filho e você continua se sentindo aprisionada porque você tem que ficar limitada, né, aos cuidados do seu filho, onde você percebe que você perde já a pouca liberdade que você tinha em relação a você mesmo e o seu corpo, entendeu? Isso tudo vem do ensinamento, como se fosse a castidade, né? O pecado, que você tem que ser aquela mulher fiel, né? Na morte, na doença estaremos juntos até o fim, sabe? Isso tudo é pesado, isso é tudo muito pesado pra gente ficar carregando, entendeu? Quem disse que a gente tem que ficar aturando e aguentando as coisas até o fim, até o último dia da sua vida? Você não veio aqui pra essa vida pra ficar aturando marido, companheira, esposa, ficante, filho. Você não tem essa obrigação de aturar as pessoas. Você tem que manifestar o que é melhor para você, para que as relações que você tem aí como obrigatória, que seja família, filho, companheiro, companheira, marido, serem melhores. E para isso exige que você sim manifeste e expresse o que você pensa, o que você sente enquanto mulher, né? O que você precisa enquanto mulher para se sentir respeitada assim, ao ponto de dizer, olhar para seja a criança, seja o adolescente, seja até o adulto, né? O filho adulto, para que você olhe na cara dele, nos olhos deles e consiga dizer, aqui não vai ter mais isso. Principalmente a criança, a criança precisa entender que sim, ela também precisa respeitar o adulto, que quem manda em casa é pai e mãe, não tem essa de filho fazer o que quer na hora que quer e ter tudo o que quer. Não tem essa. Você não pode se sentir culpado em dizer não para o seu filho. Você não pode se sentir culpado em dizer hoje você não vai ter jogo, hoje você não vai ter o doce, hoje você não vai ter a televisão e hoje você não vai brincar. Entendeu? Hoje eu não quero falar com você porque eu estou chateada com você. Eu não quero ouvir sua voz e eu quero que você me respeite, porque senão eu vou ficar brava. Qual é o problema de falar isso? Você não falar essas coisas e você não botar esses limites é ficar trazendo a sombra da maternidade para a sua relação com o seu filho. E isso você está contribuindo e ensinando o seu filho a ser cada vez mais desrespeitoso com você e com o próximo e mais manipulador ainda com os outros. Porque você está ensinando ele a conseguir tudo que ele quer na hora que ele quer. Quando você diz não, né? Quando você não consegue dizer não para ele. Entendeu? Então, a solução para que você tenha um filho que te respeite é sim dizer não. E dizer muitos não, tá? É sim você ser firme, é sim às vezes você ter que falar mais alto, é sim às vezes você chegar lá e falar que você não tá aguentando mais, é sim porque você é humana, você não tem que ficar suportando e carregando nada que te faça mal, entende? Quanto mais você consegue nesse trajeto da vida, da educação, ter essa firmeza, trazer essa firmeza e se manter firme, ou seja, você cumprir com o que você fala, é aí que você está educando o seu filho a te respeitar. Porque acima de tudo e em primeiro lugar, você está se
respeitando. Então não existe educação com filhos sem passar primeiro pelo autorrespeito. Então, antes de fazer qualquer coisa para o seu filho, antes de você ser permissiva, submissa às vontades dele, se pergunte primeiro se você está se respeitando, tá? Se a resposta for não, você já sabe o que dizer para ele, ok? Então, essa é a orientação que os oráculos estão te trazendo. Espero que tenha feito sentido, que você tenha se conectado, tá? Para que você entenda que você precisa levar isso para sua prática agora, para que você consiga ter o respeito do seu filho, porque você está aprendendo que antes de tudo você tem que se respeitar, ok? Um super beijo, a gente se vê no próximo programa.